Havendo número legal, está aberta a sessão. O que temos apenas a nível da secretaria é uma homologação de ata. A doutora Jaciara vai ler a qual sessão se refere. É a ata da 28ª sessão do Pleno do ano de 2019, realizada em 4 de setembro. Portanto, já é do conhecimento de todos. Não havendo manifestação, a ata está homologada. Com a palavra, nada mais a nível de secretaria, não há expediente, não há manifestação de advogados, a sustentação oral. Então, a palavra está com os senhores conselheiros, conselheiro substituto, Ministério Público, para a manifestação que se fizer necessária. Eu faço a solicitação para que comunique que é uma cautelar, é um processo no 4.077/2020, denúncia contra a Câmara da Câmara Municipal de Passo Lumiar, exercício 2020. É inclusão em pauta, né, doutor? Inclusão em pauta para que essa medida cautelar seja urgente, né? Alguém mais? Não. Gostaria. Senhor presidente. Doutor Paulo. Doutor Washington. Para devolver, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero retirar de pauta o processo 3421/2013. Ok? Processo retirado de pauta. Alguém mais para fazer uso da palavra? Senhor presidente. Eu tenho o processo 3962/2011, que foi a sustentação oral da Câmara Municipal de Presidente Dutra, da relatoria do conselheiro Washington, para devolver. Eu tenho também o processo, senhor presidente, daquele caso do João Azedo, da relatoria do doutor Nava Neto, para devolver. E tem o processo também que o doutor Douglas tirou de pauta, da relatoria do doutor Macutrim, que eu também tenho para devolver. Então, no momento oportuno, senhor presidente, da relatoria, eu acho melhor me manifestar. Doutor Paulo. Se os relatores, Senhora, se os respectivos relatores acharem que devam se manifestar hoje sobre esse processo, que às vezes devolve o relator. Eu já estou preparado para relatar o processo que o doutor Paulo acaba de devolver. é 964/2020 do doutor Edmar. Como? 964. Eu vou relatá-lo hoje. O processo que está sob minha relatoria, eu gostaria de trazer na próxima sessão. Eu quero olhar... E doutor Nava? O processo que o procurador vai devolver, que é da minha relatoria, eu também vou deixar para a próxima sessão para relatar. O que ele devolveu da minha relatoria, eu já estou preparado para relatá-lo hoje, tirar da minha vida. Então, os processos devolvidos, dos 3, apenas um será relatado hoje pelo conselheiro Edmar Cotrim. Alguém mais para se manifestar nesse período? Doutor Paulo, cite os números dos processos, por favor. Sim, o do doutor Washington é o 3962/2011. Presidente Dutra. O do doutor Edmar é 964/2020. Governador Acho. E o do doutor Nava, deixa eu confirmar bem aqui no meu celular, aqui na minha... O do doutor Nava é o do João Azedo, é o do Prefeitura de Gritoró, é o 22/2017. Engraçado, não vai ter sustentação oral, né?
Qual foi desses processos em que havia pedido de sustentação oral? É o de presidente Dutra. Da relatoria Da relatoria do Dr. Washington. mas o doutor Washington não vai relatar nessa sessão, então tem o período hábil para que o advogado solicite a presença na próxima sessão. Se fosse o doutor Edmar, era mais complicado, mas é o doutor Washington. Ficou para a próxima sessão. Isso. E o advogado deve estar acompanhando e se manifestará solicitando a sustentação para a sessão vindoura. Sem mais manifestação, vamos à relatoria dos processos da pauta, começando pelo conselheiro decano Raimundo Oliveira Filho. Sempre eu começo, é? Senhor presidente, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu começo a minha relatoria pelo processo 9128 de 2012, uma tomada anual de conta de Fundo Municipal de Desenvolvimento e Educação Básica e Valorização Institucional da Educação, o famoso Fundeb do município de Turilândia. O exercício financeiro, senhor presidente, é o 2011, sob a responsabilidade de Domingos Sávio Fonseca Silva. O doutor Jairo manifesta nos autos, através do parecer 1157 de 2019, pelo julgamento irregular das contas com aplicação de multa. Eu peço governo para divergir das conclusões do nobre representante, haja visto considerar que seria desproporcional e razoável julgar a irregularidade de conta em tela apenas pelas ocorrências já apontadas, fato que, aliás, não resulta em débito. As ocorrências foram mínimas possíveis, senhor presidente. São folha de pagamento sem acompanhamento da autorização, a ausência de guia de recolhimento e a ausência de tabela remuneratória. E, nesse sentido, senhor presidente, eu divirjo das conclusões do membro do Ministério Público no sentido de ser julgado irregulares, com ressalva com a aplicação de multas ao senhor Domingos Sávio Fonseca Silva, nos valores de R$ 2.000, devido à falha na folha de pagamento, sem acompanhamento da autorização, R$ 2.000 devido à ausência da guia de recolhimento da Previdência Social, mês a mês, e R$ 2.000 pela ausência de tabela remuneratória, senhor presidente, fazendo ao todo R$ 6.000. E é como voto, relato de voto, senhor presidente. Próximo. Processo 4564 de 2013, a conta anual da administração direta na Prefeitura Municipal de Governador Newton Belo, exercício 2012, sob a responsabilidade de Leula Pereira Brandão. Doutor Douglas manifesta pela regularidade com ressalva, senhor presidente, e eu comungo com o parecer do Ministério Público pelo julgamento irregular com ressalva das contas e a aplicação de multa à senhora Leula Pereira Brandão no valor de R$ 2.000 devido à irregularidade em processo de licitação e R$ 3.600 referente ao não encaminhamento do relatório resumido da execução orçamentária, fazendo ao todo, senhor presidente, R$ 36.000. Opa! Não. E além da multa, além dos 2.000 e 3.600, sugiro a aplicação da multa de 36.000, correspondente a 30% dos vencimentos anuais da responsável, por deixar de divulgar o relatório de gestão fiscal do segundo semestre. É com relato e voto, senhor presidente. Próximo. O processo 2787 de 2016, prestação de contas da Câmara Municipal de Edson Lobão, o exercício financeiro 2015, sob a responsabilidade de José Pereira Nunes. Oi, Raíssa. Doutor... Diga. Tudo bom? Como é que você está? Estou atrapalhando aí? Estou atrapalhando, presidente? Não, é porque o doutor Washington estava atendendo ali o telefone. Bom. Mas pode continuar a relatoria. Continuando o processo 2787, já qualifiquei, e o Ministério Público, com parecer da do doutor Douglas Paulo, opina pelo retorno dos autos à unidade técnica para que seja complementada a análise. Essa análise, senhor presidente, refere-se àquelas que eu tenho feito anteriormente em gabinete, quando ele verifica, aliás, nem verifica, pede para ver se está correto os valores recebidos pelos edis, para ver se estão no teto constitucional. E eu, senhor presidente, no gabinete, fiz uma análise com referência à comparação do subsídio de deputado estadual, à época,
no valor de R$ 20.042,34, sendo estipulado no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. O subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio do deputado federal, percentual que atinge esse município. Conforme documentação apresentada e posteriormente analisada por este gabinete, identificou-se que os subsídios pagos aos vereadores foram no valor de R$ 4.997,76, portanto, inferior ao determinado pelo disposto, que seria de R$ 6.012,70. Encontra-se também materializado nos autos, senhor presidente, os documentos das fases das despesas, empenho, nota de indicação e ordem de pagamento, que versa quanto à retenção e recolhimento do INSS, respondendo-se também, por outro lado, por outro ponto, abordagem feita pelo Ministério Público de Contas. Por fim, utilizando-se dos princípios da economia e das celeridades processuais, entende-se que o processo está apto para julgamento. Diante do exposto, senhor presidente, senhores conselheiros, respeitando com a máxima vênia o parecer da lavra do doutor Douglas Paulo, manifesto no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, com aplicação de multa de R$ 2.000 devido a gasto ao maior com folha de pagamento da Câmara, correspondente a R$ 784.060,51. Senhor presidente, o relatório e o voto. Próximo. O processo 5519-2016, prestação de conta da Câmara Municipal de Tasso Fragoso, o exercício financeiro 2015. Jodevan Quixabeira da Silva é o responsável. E doutor Douglas Paulo também manifesta, senhor presidente, no mesmo diapasão do anterior, pelo retorno dos autos à unidade técnica para análise dos quantificativos dos subsídios dos vereadores em correspondência com o dos deputados. E eu cheguei à conclusão, no gabinete, de que os valores pagos aos vereadores, a presidência e aos demais vereadores foram R$ 4.000 ao presidente e R$ 3.389,02 aos demais vereadores, respectivamente. Portanto, inferior ao determinado pelo disposto, que seria de R$ 6.012,70. Com referência ao tópico de regime de previdência geral, com esta relatoria apontou a ausência de guia de recolhimento mês a mês. Entretanto, identifica o desempenho dos valores correspondentes e retenção do recolhimento, sendo assim possível de aplicação de multas. Pelo exposto, dissentindo máxima vênia do entendimento do Ministério Público, manifesto pelo julgamento regular com ressalva das contas do exercício financeiro de 2015 do município de Tasso Fragoso, com aplicação da multa ao gestor, senhor Jodevan Quixabeira da Silva, no valor de R$ 2.000 devido à ausência de guia de previdência social. É o relatório e o voto, senhor presidente. Próximo. O processo 4267-2017 é prestação de conta de governo do município de Passos Bons, exercício a 2016, sob a responsabilidade de Irene Gonçalo de Souza Gaspar, doutor Paulo Henrique Aparecerista, que manifesta pela desaprovação das contas. E eu informo a motivação do procurador para esse parecer. No caso em apreço, convém destacar que o município de Pastos Bons não cumpriu o limite previsto na legislação. Vejamos, limites legais dos gastos. O município de Pastos Bons aplicou 41,27% dos recursos oriundos do Fundeb em gasto com remuneração de profissional da educação, descumprindo o limite exigido, que é de 60%. Com referente ao limite de saúde, despesa com a saúde, o município aplicou 13,24% e o previsto seria 15 mil. Diante disso, pois, senhor presidente, comungando com o parecer da lavra do doutor Paulo Henrique, manifesto no sentido da desaprovação das contas do município de governo, das contas de Pastos Bons, exercício financeiro 2016. Conselheiro Edmar Coutrinho. Eu peço vista desse processo, senhor presidente. Vista ao conselheiro Edmar Coutrinho. Próximo. Continuando, senhor presidente, 5807-2017, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão. O exercício financeiro 2016, sob a responsabilidade de Antônio José Silva Rocha. O doutor Douglas é o parecerista, e o doutor Douglas manifesta no sentido de que os autos devam ser retornados à unidade técnica para análise e cumprimento das exigências impostas
imposta pela LRF, no último ano do mandato de prefeito. Respeitando a manifestação do ilustre membro do parquê, Dr. Douglas Paulo, trago a seguinte consideração. Considerando que a unidade técnica de pronto apontou irregularidade que tem o condão da desaprovação das contas, por se tratar de limites legais dos gastos estabelecidos pela Constituição Federal, esta relatoria achou por bem utilizar os princípios da economia e da celeridade processuais, entendendo que o processo está apto para julgamento. Contudo, antes de entrar no mérito, convém destacar: quanto aos limites legais de gasto de despesa de pessoal versus receita corrente, o município de Água Doce aplicou 54,14%, quanto o limite seria de 54%. Já no que diz respeito ao limite legal de desgaste com o ensino, desenvolvimento do ensino, o município aplicou somente 13,77%, quanto o percentual mínimo seria de 25%. Senhor presidente, com referência aos gastos com despesa de pessoal, o que ultrapassou foi só 0,14%, se fosse com referência só a esse, me levaria a concluir de que seria uma falha mínima, minimória, que o tribunal já tem jurisprudência e decisões com respeito a esses índices, ao valor desses índices. Mas eu trago a consideração, senhor presidente, o item 2, que trata da aplicação com o desenvolvimento do ensino, porquanto aplicou 13,77 e o mínimo seria de 25. Portanto, senhor presidente, dissentindo mais uma vez do parecer do Ministério Público, da lei do doutor Douglas, o doutor Douglas pediu que fosse encaminhado, ele não entrou em mérito ainda, ele pediu que fosse encaminhado. Eu dissinto só quanto ao encaminhamento, mas já trago para decisão de mérito, para julgamento, distinto só apenas quanto à diligência interna, manifestando-se no sentido que as contas de governo de Água Doce do Maranhão recebam o parecer prévio pela desaprovação referente ao exercício financeiro de 2016, de acordo com o artigo 51, inciso 1º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 1º do regimento interno deste tribunal, que após o trânsito em julgado sejam xerocopiadas e autenticadas todas as peças que encerraram a decisão, para, em seguida, encaminhá-la ao Ministério Público Estadual para as providências que o caso requer. Eu, de sentido do Ministério Público, se o doutor Paulo quiser manifestar, o presidente colocará à disposição. Não, senhor presidente, só para manter meu parecer, eu vou dizer, sendo bem resumido, senhor presidente, que quando eu não me manifestar, a matéria já está vencida por nós. Está implícito que o Ministério Público mantém o parecer, que a matéria já está por nós todos vencida, né? Por cada um tem sua opinião. Então, não vou abrir discussão sobre uma coisa que já está pacificada nas mentes das pessoas. Senhor presidente, é como relato e voto. E é só, senhor presidente. Decidido de acordo com o voto do relator, com a palavra o conselheiro Álvaro César de França Ferreira. Quem quiser se encontrar comigo, estarei lá na sede agora. Muito bem. Repouso, hein? A sessão lá. Continuaria a sessão lá. Por causa do susto. Boa viagem. Primeiramente, eu trago o voto que eu pedi para que fosse incluído em pauta a medida cautelar, que faz parte do processo 4.077/2020, tendo como representante a Mariana Pinto Rabelo, representada é a Câmara Municipal de Paço Lumiar, exercício 2020. Responsável, Fernando Antônio Braga Muniz, presidente da Câmara, atualmente, né, exercício 2020. E a contratada é LG Chuva Madeira, inscrita pelo CNPJ 24.556.749.001.88. Não há procuradores constituídos. Trata de denúncia formulada pela senhora já citada, Mariana Pinto Rabelo,
com pedido de medida cautelar com arrimo no artigo 40, inciso 7 e 110 e o inciso 1 da Lei 8.258 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em desfavor da Câmara Municipal de Passo Lumiar, representado nestes autos pelo senhor presidente, senhor Fernando Antônio Braga Muniz, em face de supostas irregularidades na contratação de empresa especializada para prestações de serviços de levantamento de informação patrimoniais, no caso, né? Contrato 10 de 2020, decorrente da tomada de preço 07 de 2020. Eu voto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, número 488 de 2020, da palavra do doutor Douglas Paulo da Silva, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. Conhecer da denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 41 da Lei 8.258 de 2005, deferir o requerimento de medida cautelar nos termos do artigo 75 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em face da Câmara Municipal de Passo Lumiar, tendo em vista demonstrada a existência de direito suspenso dos pagamentos advindos do contrato 010 de 2020. Então, já estando suspenso, como foi citado e comprovado, só um momento que houve uma dúvida aqui quanto à suspensão. Certo. Pleiteado estando presente dos autos fundamentos da grave lesão à erária, determinando a suspensão dos pagamentos, advindo da 010 de 2020, do contrato 010 de 2020, oriundo da tomada de preço 07 de 2020, bem como a proibição de realizar quaisquer medidas administrativas decorrentes desta licitação até que o Tribunal de Contas decida sobre o mérito da questão suscitada. Então, no item 3, eu solicito que voto, né, que pela citação dos senhores Fernando Antônio Braga Muniz, presidente da Câmara Municipal de Passo Lumiar, e Luiz Gustavo Chuva Candeira, representante legal da empresa LG Chuva Candeira, para que, no prazo de 15 dias, apresente defesa sobre os ilícitos apontados no relatório da instrução já citada. É esse o meu voto, então. Isso. Próximo. Processo 3.859, de 2020, é o Fundeb de Lago Verde, exercício 2011, tendo como responsável Raimundo Almeida, prefeito de Lago Verde, no exercício 2011. Manifesto minha discordância com o parecer 296 de 2015 da palavra da procuradora Flávia Gonzalez Leite. Voto nos seguintes termos: julgar regulares com ressalvas as contas do senhor Raimundo Almeida, coordenador de despesa da tomada de conta do Fundeb de Lago Verde, exercício financeiro de 2011, em razão das irregularidades descritas no relatório da instituição número 3.161 de 2013. Aplicar, no caso, uma multa de R$5.000, que é uma totalização de 5 multas, que equivale a R$1.000, cada uma das 5 multas, que totaliza R$5.000. Enviar a SUPEX cópia deste acordo para providências em relação à cobrança das devidas multas citadas. É esse o meu voto, senhores membros. Próximo.
Processo 4.647 de 2016 da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, exercício 2015, responsável José Simplício Alves de Araújo, secretário de Estado, Pierre Batista Moraes Januário, secretário adjunto de Indústria e Comércio, Expedito Rodrigues Silva Júnior, secretário adjunto de Indústria e Comércio, Lúcio Moura Maia, secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Luiz Amorim Fernandes Júnior, assessor especial de apoio institucional, Reginaldo Soares da Silva Júnior, gestor da atividade meio, e Hernando Procópio Matos dos Santos, supervisor financeiro. Então, de forma concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, de número 1.279 de 2017, da palavra do procurador Jário Cavalcante Vieira, julgo que sejam julgadas regulares as contas citadas, né, dos responsáveis já citados, que são aquele elenco de responsáveis, mas plena quitação e responsáveis. Isso é de acordo com o Ministério Público de Contas, esse meu voto. Próximo. Processo número 5.002, de 2016, do FMAS de Graça Aranha, exercício 2015. Responsável, José Newton Guimarães Damasceno, prefeito, no caso são responsáveis. E Ana Cleide Alves Freitas de Souza, secretária municipal de assistências. Manifesto minha concordância para parecer do Ministério Público de Contas, de número 388 de 2020, da palavra do procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, aqui presente. Visto que as irregularidades são de natureza meramente formal e não resultam em dano ao erário, pelo que voto nos seguintes termos: julgar regulares com ressalvas. E nessa ressalva é que seja aplicada uma multa de R$1.000 a cada um. Não, espera aí, um momento, tem diversas diferenças de valores. José Nilton Guimarães Damasceno, prefeito, a multa é de R$1.000. Senhora Ana Cleide Alves Freitas de Souza, secretária municipal de Assistência Social, e multa de R$1.000. A multa no valor de R$1.000, totalizando, no caso, R$2.000, com que esse montante 1.000 mais 1.000, né? Eu estava... esse meu voto, não tem dúvida, não. Eu tinha diversas audiência, mas tudo bem. Concordando com o parecer do Ministério Público de Contas. O número 2.692 de 2017 é uma representação do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão. O representado é a Prefeitura Municipal de Mirador, exercício 2017, tendo como responsável Joaci Andrade Barros, prefeito. E a contratada é João Azedo Brasileiro, Sociedade de Advogados. Como já é relatado, vários processos similares por este tribunal, centenas, né, milhares, né, acredito, já chega, tendo como interessados o João Azedo Brasileiro, Sociedade de Advogados, que é o do advogado senhor Benner Roberto Hanser de Brito, representado. E a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, FAMEM, representada pelos advogados Renata Cristina Azevedo, Roqueiro Carvalho, Ilan Kelson de Mendonça Castro, Victor dos Santos Viegas e Tiago Soares Penha. E também a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Seção Maranhão, representada pelo advogado Tiago Roberto Moraes Dias, OAB 7.614, e o Conselho Federal da OAB.
Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão, Tribunal de Contas do Maranhão, com pedido de medida cautelar em desfavor ao município de Mirador, apontando ilegalidades no contrato de prestação de serviço advocatício, firmado com a Prefeitura e o escritório de advocacia já citado pelos senhores membros, que já prestaram bem atenção e já estão acostumados com relatorias similares. Os autos foram levados ao plenário no dia 8/3/2017, foi a última vez. Oportunidade na qual esta Corte de Contas, por unanimidade, acolheu a sugestão de concessão de cautelar materializada pela decisão PL-TCE número 105 de 2017, que determinou a suspensão de quaisquer pagamentos advindos na contratação impugnada, bem como o encaminhamento via SACOP de cópias integral do processo de inegibilidade de licitação que ensejou o contrato, dentre outras determinações. Então, neste caso, eu voto concordando com o parecer número 850 de 2020 da Lavra do Paulo Henrique Araújo dos Reis, conhecer da representação por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 43, inciso 8 e 110, e artigo 110, inciso 1 da Lei 8.058 de 2005, manter a medida cautelar, no mérito declarar a nulidade do contrato de prestação de serviço advocatício representado, firmado entre o município e o escritório já citado, concedeu um prazo de 15 dias para que o prefeito representado para adotar as medidas corretivas a fim de adequar a contratação dos preceitos legais, promovendo a anulação do contrato em epígrafe. Determinar ao prefeito representado que seja dada a continuidade ao acompanhamento da demanda judicial e vamos resumir o máximo possível, conhecimento para fins devidos pelo senhor relator, de referida do escritório Monteiro e Monteiro, advogados associados para atuar no presente feito na qualidade de terceiro interessado, determinar o envio dos autos à unidade técnica de controle externo do Tribunal de Contas. Esse é o meu voto, senhor presidente. Próximo. Não tem mais divergência sobre essa matéria. Processo 3.483 de 2017 da Casa Civil do Estado do Maranhão, exercício 2016. Responsabilidade Marcelo Tavares da Silva, secretário. Eu voto concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas, de número 1.136 de 2017, da Lavra do Dr. Douglas Paulo da Silva, que sejam julgados regulares as contas de gestão da Casa Civil do Estado do Maranhão, exercício 2016, de responsabilidade do senhor citado já, o Marcelo Tavares da Silva, dando plena quitação. É esse o meu voto. Próximo. Estou resumindo, né, o máximo possível. O processo 3.612 de 2017, do Fundo de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, FUNCOM, exercício 2016, responsabilidade de Francisco Gonçalves da Conceição, secretário, nesse exercício 2016. Manifesto concordando com o parecer do Ministério Público de Contas, de número 1134 de 2017. Parágrafo do doutor
Douglas Paulo da Silva, votando no seguinte termo: julgar regulares as contas de gestão, o senhor Francisco Gonçalves da Conceição, secretário. Já citado, dando pena quitação ao responsável. Esse é o meu voto. Próximo. O processo 4.317/2017 do Fundo Penitenciário do Estado do Maranhão, exercício 2016. Muitos desses processos eles estavam digitalizando, atrasou muito. Chegar à etapa de relatoria, trazer os senhores membros. Tendo como responsável Murilo Andrade de Oliveira, secretário. Manifesto minha concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, de número 1545 de 2017, da lavra do Dr. Paulo Henrique Araújo dos Reis. Julgamento que seja julgado regulares as contas de gestão do Fundo Penitenciário Estadual do Maranhão, exercício 2016, responsabilidade do senhor Murilo Andrade de Oliveira, dando quitação plena ao responsável nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei 8.258 de 2005. São só esses processos a relatar nesta data, né? Conselheiro Edmar Serra Coutrin. Que é o processo 964/2020, relativo ao exercício financeiro 2009, é um recurso de revisão à Câmara Municipal de Governador Acha, de responsabilidade do senhor Jackson Valério da Souza de Souza Oliveira. Meu presidente, simplesmente este processo não preencheu nenhuma dos requisitos necessários para a modificação do acordo recorrido 99/2016, pois não atendeu nenhum dos 3 itens requisitos necessários do artigo 139 da nossa lei orgânica. Eu estou simplesmente conhecendo e não provendo. É o meu voto. Próximo. Processo... Presidente, eu só acho melhor, nesse caso aí, registrar registrar minha mudança de posicionamento para não conhecer, porque é recurso de revisão. Um erro na capa do processo que me fez na última sessão, pensar que era um recurso de reconsideração, mas nesse caso é recurso de revisão, já foi julgado 3 vezes o processo. Então eu acompanho o doutor Edmar nesse caso. O Ministério Público acompanha o relator. Pedro, processo 19/17/2010, tomada de conta de gestor do Fundo Municipal de Caxias, FMS. É o embargo de declaração o embargante é Domingos Vinícius Araújo dos Santos. Eu estou acompanhando o parecer técnico, aliás, conhecendo do embargo para dar provimento parcial ao embargo de declaração, tão somente para retificar o item 2 do acordo 602/2019, onde consta o seguinte fundamento legal. No artigo 67, inciso 2 e 3 da Lei 8258/2005, que foi constado no voto objeto deste embargo, no recurso, aliás, o correto é no artigo 67, inciso 1 e 3 da Lei 8258, no resto, manter o acordo PLQ7 602, que julgou regular com ressalva a tomada de conta do gestor do Fundo Municipal de Caxias. É meu voto. Próximo. Processo 3543/2013, relativo ao exercício 2012, prestação de conta, também um embargo. Entidade prestação de conta do Fundo de Pensão do município de Duque Bacelar. O responsável, Léo Bruce Vieira Garcia, presidente da Câmara.
Não, do fundo de pensão. Duque Bacelar, Domingo Lopes Nascimento Filho, tesoureiro, Francisco Flávio Lima Furtado, prefeito, e o embarcante é o Francisco Flávio Lima Furtado, que é o prefeito. Contra o parecer 232/2018, o acordo PLTC 634/2018. A mesma coisa desse anterior. Eu estou conhecendo o embargo de declaração, tendo em vista de estar presente os requisitos de admissibilidade, dá provimento do embargo de declaração com efeito modificativo para que retifique o acordo PLTCR 634/2018, excluindo o nome do senhor Francisco Flávio Lima Furtado, prefeito do município de Duque Bacelar, no rol dos responsáveis pela prestação de conta anual do gestor da entidade administrativa indireta do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor do município de Duque Bacelar, exercício nascido de 2012, mantendo os demais termos do decisório recorrido. Desconstitui o parecer PLTC 232, considerando que o senhor Francisco Flávio Lima Furtado não foi responsável pelas contas do Fundo de Aposentadoria de Pensão do Servidor do município do Bacelar, exercício de 2012. E determinar o prosseguimento do feito, esse é meu voto. Processo. Este aqui é um contrato, 2015, a apreciação do contrato, a legalidade do contrato, 11.321/2015. Doutor Jário funcionou neste processo com o seu parecer e eu estou acolhendo na íntegra o parecer do doutor Jário, fundado na instrução dos autorizados da unidade técnica, que, acolhendo o parecer do Ministério Público, voto para aplicar ao responsável Manuel Francisco Monteles Neto, secretário municipal de assistência social da Prefeitura Municipal de Anápolis, no exercício financeiro de 2015, a multa de R$ 2.400 e juntar e apensar os atos principais do exercício de 2015 e referir o processo para as providências cabíveis na época necessária. Eu vou. O mesmo acontece com o processo 11.324/2015, também apreciação de ato de contrato. 2015 é o exercício, Prefeitura Municipal de Anápolis, Genário Alves Viana, secretário municipal de Saúde, acompanhamento e cumprimento de instrução normativa número 34/2014, doutor Paulo emitiu parecer, estou concordando com o doutor Paulo para multá-lo por duas falhas de R$ 600 cada um, fazendo assim, informação Sacop, de R$ 1.200, e a pensar nos autos principais de 2015, do processo 56/24/2016, é meu voto. Processo 3190/2016, prestação de conta anual de governo, Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Mauro da Silva Porto, ex-prefeito. Doutor Jário emitiu parecer neste processo. Parecer pela aprovação com ressalva. Está acolhendo o parecer do ministerial. Aliás, a unidade técnica sugeriu a regularidade com ressalva e o doutor Jário se absteve de emitir parecer conclusivo. Eu estou emitindo parecer pela aprovação com ressalva das contas do governo do município de Lagoa do Mato, exercício nascido em 2015, responsabilidade do senhor Mauro da Silva Porto, ex-prefeito, e fazendo a ciência, recomendações, e também, depois do prazo para interposição de recurso, arquivar o referido processo. É o meu voto.
78, 74, 2016, a prestação de legalidade de atos de contrato, 2016 do exercício da Prefeitura de Penal, Antônio Moacir Cima Neto é o responsável. Doutor Paulo emitiu o parecer, eu, na íntegra, o parecer do doutor Paulo também, com o parecer da unidade técnica. Acolhendo o parecer do ministerial e a unidade técnica, o responsável surgiu Antônio Moacir Cima Neto. Antônio Moacir Simas Neto, presidente da Câmara Municipal de Penalva, do exercício 2016, a multa de R$ 4.200 a ser recolhida no erário estadual e apensar o processo nos autos do exercício 2016, nos autos do processo 45/10/2017, para fim de que as irregularidades aqui presentes sejam levadas a efeito quando da apreciação do processo. É meu voto. Próximo. Processo 8401/2019, Passo Lumiar, representante de denúncia, 2019 exercício, contra Maria Paula Azevedo Desterro. Doutor Paulo emitiu parecer nesse processo. Sim, pelo exposto, acolhendo o que foi trazido nos autos pela unidade técnica e concordando com o funcionamento do Ministério Público, estou arquivando a presente denúncia, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos de formalidade previstos no artigo 41 da Lei 825/2005, seus artigos 266 do Regimento Interno desta Casa, é o meu voto. Próximo. Processo 730/2020 é uma representação da empresa OA de Aguiar Refrigeração, CNPJ aqui escrito, do município de Tufilândia, de responsabilidade do senhor Vildimar Alves Ricardo, prefeito, o Joab Neves Everto, secretário municipal de Administração e Finanças, e o doutor Jário Cavalcante disse o seguinte: a empresa privada possível de irregularidade cometidas pelo município de Tufilândia relacionadas ao não adimplemento contábil, não conhecimento, arquivamento dos autos. Estou atendendo o Ministério Público pelo arquivamento dos autos. É o meu voto. Próximo. Presidente, é só. Conselheiro Caldas Furtado. Presidente, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu relato o processo 4.243/2017. Trata-se da prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Cultura, São Luís, de responsabilidade do senhor Carlos Marlon de Souza Butão. Presidente, após a regular citação do responsável e análise da despesa apresentada, verificou-se que todas as irregularidades inicialmente constatadas restaram devidamente sanadas. O processo foi do doutor Paulo Henrique, que emitiu parecer pelo julgamento regular com ressalva. É assim que eu voto. Próximo. Processo 5.495/2016, prestação anual de contas da prefeita de exercício 2015, o município é Boa Vista do Gurupi, a responsável é Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira. Foram verificadas as seguintes ocorrências: falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb na valorização dos processos da educação e ainda de respeito ao princípio da transparência da gestão fiscal. O processo foi a doutora Flávia, que opinou pela desaprovação das contas.
Senhor presidente, eu considero que essas falhas, essas duas falhas, elas não são tão graves de forma a justificar a desaprovação. Então, eu estou votando pela aprovação com ressalva. Próximo. Processo 4.155/2013. Tomada de conta dos gestores do fundo, dos fundos municipais. Exercício 2012. As contas do Fundeb. Responsável, senhor Jean Carlos Oliveira Albuquerque e Albertino Oliveira Albuquerque. Após o término da instrução, permanece sem saneamento as seguintes irregularidades: folha de pagamento sem autenticação bancária e sem a relação dos beneficiários com as respectivas contas e valores depositados e seus recibos individuais de pagamento, falta de comprovação de recolhimento de contribuições previdenciárias retidas por intermédio de guia de recolhimento social devidamente autenticadas por instituição bancária. O processo foi ao doutor Paulo Henrique, que optou pelo julgamento irregular das contas com imputação de débito. Eu vou divergir da posição do Ministério Público, uma vez eu reconheço que existem essas irregularidades, mas que elas não são capazes de macular por total as contas ora em exame. Então, eu estou votando pelo julgamento regular com ressalva, pela aplicação da multa de R$ 3.000. Como voto? Próximo. Processo 4.434/2014. Contas do Fundo Municipal de Saúde de Governador Acha, de responsabilidade do senhor Jackson Valério de Souza Oliveira e Ciranil de Alencar Lourenço. Após o término da instrução processual, verificou-se a inexistência de irregularidade causadora de dano. O doutor Jair absteve-se de opinar, mas eu estou votando pelo julgamento regular das contas, como voto. Próximo. Processo 6.379/2018. É uma representação. A entidade representada, a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão. O representante é o senhor Cinzel, a empresa Cinzel Engenharia Limitada. Quem está à frente da Secretaria de Infraestrutura é o senhor Cleiton Noleto Silva e a senhora Adenilson Pontes Rodrigues. Trata-se de representação formulada pela empresa Cinzel Engenharia Limitada, com pedido de medida cautelar, em face do secretário de Infraestrutura, senhor Cleiton Noleto Silva. Alega o representante, em síntese, o seguinte: que existem restrições à competitividade e indícios de direcionamento do certame, existência de cláusulas editalícias restritivas sem amparo legal, obrigatoriedade de subcontratar o percentual de 10% a 30% da obra com a empresa de pequeno porte, microempresa ou microempresário individual. A sessão plenária do dia 8 de agosto de 2018 foi indeferido o pedido de medida cautelar. Em relação ao relatório de instrução conclusivo produzido pelo corpo técnico, há esclarecimento dos pontos controvertidos. A lei de licitação autoriza a administração a exigir a realização de visita técnica pela licitante como requisito de qualificação. A obrigatoriedade de representação complementar às certidões negativas estaduais e municipais e uma demanda
é uma demanda necessária para comprovar a situação fiscal do licitante. Na obrigatoriedade de subcontratar um percentual de 10% a 30% da obra em uma empresa enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte, ou empreendedor individual, se observa o disposto no artigo 8º da Lei Estadual 10.403/2015. Mas ainda não configura indício de direcionamento o fato de terem sido inabilitadas todas as empresas participantes. O Ministério Público concordou com as conclusões do corpo técnico e eu estou votando, de acordo com o Ministério Público, pela improcedência da representação, ratificando o que foi decidido em sede de exame de cautelar. Então, representação improcedente. É assim que eu voto. Posso? Processo 2.930, 2012, oriundo da Câmara Municipal de Pedreiras, o responsável é o senhor Tacílio Tavares Fernandes. E aqui há uma relação enorme de irregularidades. Eu vou relacionar aqui apenas as principais. Não foram emitidas ordens de pagamento, e não houve comprovação dos pagamentos de 4.127 relativo ao ISS pago no ano e de 14.236 de imposto de renda retido na fonte. Não foram emitidas ordens de pagamento nem apresentados comprovantes referentes aos empréstimos consignados pagos à Caixa Econômica no valor de R$ 136.784. Não foram emitidas ordens de pagamento nem apresentados comprovantes dos pagamentos de pensão alimentícia retida na folha de pagamento no valor de R$ 6.535. A ausência de documentação relativa à baixa de restos a pagar de 2010, no valor de 1.403/96 e inscrição em restos a pagar de 2011, menor do que o apurado, que é de 2.637. Comprovação de pagamento da folha de pessoal é falha. Há falha na comprovação do pagamento da folha de pessoal. Despesas sem comprovação de pagamento, R$ 343.658. Não foram emitidas ordens de pagamento nem apresentado comprovante de pagamento do INSS no valor de R$ 66.051. Empenho indevido de salário família dos contratados e efetivados, R$ 5.580. Não foram emitidas ordens de pagamento, nem apresentados comprovantes de pagamento das contribuições ao Instituto de Seguridade Social dos servidores de Pedreiras dos meses de abril, maio e junho. Abril, R$ 1.349, maio, R$ 1.349 e julho, R$ 1.468. O responsável foi devidamente citado e requereu a prorrogação de prazo, mas não apresentou defesa. O processo foi a doutora Flávia, que opinou pelo julgamento irregular com débito. E eu estou acompanhando o Ministério Público para votar pela imputação de débito no valor de R$ 603.838,57. A multa de 10% desse débito e uma multa de 20 mil pelo conjunto das irregularidades e a multa de 30% dos vencimentos anuais em razão da não comprovação da publicação do relatório de gestão fiscal. Como voto, senhor presidente?
É só, né? É só. Conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa. Conselheiro Joaquim Washington de Oliveira. Doutor Blackout, pode se preparar aí, porque hoje eu tenho bem poucos processos aqui. Muito pouco mesmo. Eu tenho um processo Baseado 39. nisso que eu já fui pulando. E pela Pois é. rapidez do conselheiro Washington, eu achava que não ia dar tempo de eu terminar de falar. Pode relatar, conselheiro. Então, tenho aqui o processo 3910-2015, uma prestação de conta do Fundeb de Grajaú, responsabilidade dos senhores Júnior de Souza Tsuka, prefeito, e Rodrigo Guará Nunes, secretário de Educação, e o exercício financeiro é 2014. Senhor presidente, o Ministério Público opinou, em seu parecer, opinou pelo julgamento irregular dessas contas, que as contas sejam julgadas irregulares. Eu estou concordando com o parecer ministerial e voto no sentido de julgar irregulares as contas do Fundeb de Grajaú, dos senhores Júnior de Souza Tsuka e Rodrigo Guará Nunes, e condenar solidariamente os responsáveis ao pagamento de débito de R$ 4.532.181,85, aplicar solidariamente aos responsáveis a multa de R$ 453.218,18 e aplicar também ainda Portanto, senhor presidente, é como eu voto nesse processo. Próximo. E tenho aqui o processo 4283-2013, trata-se de tomada de contas do FMAS, Fundo Municipal de Assistência Social de Chapadinha, de responsabilidade da senhora Danúbia Loiane de Almeida Carneiro, prefeito, e dos senhores Luiz Eduardo Elias Braga, secretário municipal do período 1º de janeiro de 2012 a 1º de abril de 2012, e Neldan de Araújo Oliveira, secretário municipal do período de 1 de abril de 2012 e 31 de 12 de 2012, relativo ao exercício financeiro de 2012. O Ministério Público opinou pelo julgamento irregular dessas contas. Eu estou dissentindo, nesse caso, do parecer do Ministério Público, e voto no sentido que o Tribunal de Contas decida julgar regulares, com ressalva, sem aplicação de multa, as contas do Fundo Municipal de Assistência Social relativo ao de Chapadinha, relativo ao exercício financeiro de 2012, dos gestores acima citados, com fundamento no artigo 172, parágrafo 3 da Constituição Estadual e do artigo 21 da Lei 8.258, em razão das irregularidades remanescentes serem de cunho formal, encaminhar a Receita Federal e tal, esse documento, para as instâncias necessárias, para os órgãos necessários. É como voto, senhor presidente. E era só. Agora sim. Conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa. Senhor presidente, com licença, Pode falar. É porque, senhor presidente, senhor relator, senhor conselheiro, no dia desse julgamento, meu computador deu pane e eu não pude ouvir a sustentação oral direito do nobre advogado. E depois fiz a análise do processo, nos padrões da jurisprudência atual do nosso tribunal, e vi que somente foi registrado 2 falhas. E essas falhas, senhor presidente, uma, por exemplo, é a falta da lei que disciplina o valor do subsídio. Fizeram um regulamento. Eu não vejo
eu não vejo imputação de débito nessa vez. E a outra falha, senhor presidente, é a remuneração, mas que diluída pelos meses, não foi algo assim tão relevante, tão consistente no contexto da situação, porque o gestor da Câmara Municipal, ele logrou êxito pelo menos o que está constando no papel aqui, deu êxito em sanar todas as irregularidades. Afinal de contas, não teve nem muitas irregularidades, somente essas duas que eu estou destacando. Então, senhor presidente, nessa condição, nesse contexto, o Ministério Público altera o parecer para aprovação com ressalva e a aplicação de uma multa para que esse fato aqui descrito não volte a se repetir. É isso que eu opino, pela aprovação com ressalvas e aplicação de multa. Então, a decisão desse processo é de acordo com o voto do relator. Não, mas o relator disse que só vai levar a julgamento na próxima sessão. E eu já estou antecipando o meu parecer para... Estou falando de chapadinha, da última relatoria do doutor Washington. Você está se referindo àquele processo anterior. Eu acho que é de bom ouvido, na próxima sessão, o Ministério Público se manifestar nos termos do processo futuro. Porque eu já quero devolver o processo, porque estou no meu prazo, senhor presidente. Eu quero devolver. É o 3962, 2011, aprovação com ressalvas. E aplicação de multa. Tudo bem, doutor Washington? Tudo bem, doutor Washington? Sim. Não, eu saí um pouquinho aqui, mas agora eu liguei aqui. Não, eu estou no meu prazo, eu estou devolvendo o processo 3962, 2011, que era no municipal do presidente Dutra. Pela análise que eu fiz, só restaram duas irregularidades. Uma, inclusive, é apenas o erro, assim, digamos, formal, que é a substituição pela lei por resolução da fixação de salário. Eu não considerei isso como uma regularidade material. E a outra é aquele caso do excesso de remuneração na comparação com a remuneração do deputado estadual. Nesse caso também eu não considerei, senhor presidente, porque foi só o presidente e diluído pelos meses. Diluído pelos meses, esse valor não é tão significante. Além do que, consta um documento de arrecadação municipal dizendo que ele devolveu os valores em si. E, fora isso, não tem mais nada. Então, nesse caso, eu estou apenas reformando o parecer em banca para aprovação com ressalva e uma aplicação de multa, para que ele não esqueça mais de tratar dessas irregularidades futuramente, caso ele permaneça. É só isso, senhor presidente. Estou devolvendo o... Conselheiro Washington. Eu concordo, senhor presidente. Eu concordo. Processo devolvido que ficou de ser relatado na próxima sessão, não é isso? Mas é isso. Eu quero analisar. Já fica em pauta para a próxima sessão. Ok. Obrigado. Agora, conselheiro Antônio Blackout Costa Barbosa. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras secretárias, senhor procurador. Relato o processo 5788, 2019, é uma denúncia apresentada por um cidadão em desfavor do município de Porto Franco, no exercício 2019. Nessa denúncia, o denunciante aponta supostas irregularidades no certame licitatório realizado no âmbito daquela municipalidade. Essas irregularidades dizem respeito à ausência de publicização dos atos do procedimento. E também problemas no envio da documentação para registro no SACOP. Pois bem, tanto o Ministério Público quanto a unidade técnica concluíram por essa irregularidade. E o Ministério Público, manifestando-se em sintonia com a unidade técnica, pela irregularidade e pela aplicação de multa.
A minha proposta de decisão, considerando esses fatos e essa análise, é no sentido de que seja aplicado multa de R$600 à prefeitura, ao prefeito, determinar que sejam disponibilizados os editais das licitações no portal da transparência, assim que forem publicados oficialmente, e determinar os responsáveis que façam publicar nos anúncios de licitação código de acesso de meio de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações, etc. Portanto, resumindo, a minha proposta de decisão é que se conheça a denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade, considere procedente a presente denúncia, determine o apensamento dos autos à prestação de contas respectiva para análise em confronto em conjunto, recomendar à prefeitura que faça as correções devidas e evite essas irregularidades doravante. E dê conhecimento da decisão ao denunciante. É como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 58.2020 trata-se também de um processo de natureza denúncia, já no exercício 2020, em desfavor da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, SEDES, tendo como responsável por essa secretaria o seu Márcio José Ronasser, secretário de Estado de Desenvolvimento Social, e Inácio Loyola da Silva Pinheiro Pregoeiro. Aqui, esse processo decorre de uma denúncia anônima recepcionada pela ouvidoria do TCE com pedido de medida cautelar e encaminhada para análise da unidade técnica competente. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em pré-julgados, que nesses casos em que o órgão recepciona uma decisão anônima, isso ficar constatado em análise do próprio órgão a procedência dessa denúncia, esse processo será, então, decidido com base nas informações colhidas pelo órgão, ainda que idênticas às oferecidas pela denúncia anônima. E esse foi o caso. A unidade técnica constatou realmente a procedência dos fatos relatados pela denúncia anônima. Concluiu que a denúncia deve ser conhecida, deve ser deferida cautelar, com base na lei orgânica, e notificado os responsáveis para, se assim entenderem pertinente, se defenderem no prazo determinado pela lei. O Ministério Público também concordou com a opinião da unidade técnica e opinou pelo conhecimento e pela concessão da medida cautelar. Acolho integralmente o parecer do Ministério Público e a conclusão da unidade técnica e propõe no sentido de que o tribunal decida conhecer a denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade, defira a medida cautelar, inaudita altera pars, nos termos do artigo 75 da lei orgânica, determine a realização da suspensão do pregão na fase em que se encontra em função das empresas participantes terem sido descredenciadas sob a justificativa de não possuírem cadastro nacional de atividade das empresas na Receita Federal do Brasil, se abstenha de realizar o ente denunciado quaisquer medidas administrativas decorrentes desta licitação, inclusive firmar contratos, citar os senhores responsáveis para se manifestarem no prazo de 15 dias e determinar a unidade técnica responsável o efetivo monitoramento do cumprimento desta deliberação, comunicar essa decisão e deferimento da cautelar no meio oficial do tribunal. É como propõe, senhor presidente. Próximo. Processo 5469/2019, uma prestação de conta anual de gestores, Fundo Penitenciário Estadual, FUNPEN, tendo como responsável o senhor Murilo Andrade de Oliveira. Esse fundo, ele pertence à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. E o exercício é 2018. Não há advogado nos autos. A conclusão da unidade técnica que não houve ocorrências na análise, na instrução da prestação de contas. O Ministério Público concluiu no mesmo sentido, pela inexistência de ocorrências na prestação de contas. Portanto, sugeriu o julgamento regular, dando plena quitação ao responsável.
Nesse sentido, é minha proposta de decisão. Próximo. Processo 5477/2019, trata-se de prestação de contas de gestores do exercício 2018. Desta feita, o Fundo Especial de Segurança Pública do Maranhão. Portanto, está no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O responsável é o delegado Jefferson Miller Portela e Silva. Também aqui a unidade técnica concluiu que não houve mais irregularidades ou impropriedades decorrentes da apresentação de defesa do gestor. O Ministério Público ratifica a conclusão da unidade técnica e se manifesta no sentido de que não houve realmente ocorrência digna de nota. Nesse sentido, propõe o julgamento pela regularidade das contas, dando plena quitação ao gestor. Minha proposta de decisão é, acompanhando o parecer do Ministério Público, que as contas sejam julgadas regulares e que seja dado plena quitação ao gestor. É como propõe, senhor presidente, e é só. Conselheiro Nava Neto. Conselheiro Nava está sem som. Alô? Agora sim. Agora sim. Vamos lá, então. Processo 3899/2012, processo da administração direta do município de São João dos Patos, relativo às contas da administração direta 2011, recurso de reconsideração. Responsável José Mário Alves Souza, procurador constituído Sérgio Eduardo de Matos Chaves, com a sua respectiva OAB e outros. O acórdão recorrido é o de número 129/2016. Membro do Ministério Público que oficiou nos autos, procurador Douglas Paulo da Silva. O tribunal apreciou este processo, senhor presidente, em 3 de fevereiro de 2016, julgou irregulares as contas referidas em face do rol de irregularidades remanescentes, depois do contraditório à defesa, e aplicou a multa no valor de R$10.000 em face das irregularidades apontadas. O gestor entrou com esse recurso de reconsideração, a unidade técnica não se posicionou quanto ao mérito, alegando inexistir débito, e o Ministério Público, por meio do procurador Douglas Paulo da Silva, opina pelo julgamento regular com ressalvas. Nós fizemos análise, senhor presidente, e verificamos que algumas irregularidades apontadas no acordo inicial foram regularizadas por ocasião deste recurso, motivo pelo qual eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público, a opinião do Ministério Público, e propondo que se conheça do recurso de reconsideração por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, suprimir irregularidades previstas na seção 2, item 2, e na seção 3, item 3, 3B, uma vez que foram considerados documentos encaminhados pelo recorrente capazes de promover o saneamento. Reformar a decisão do acordo 129 pelo julgamento regular com ressalvas das contas de administração direta da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, relativo ao exercício financeiro de 2011. Reduzir a multa prevista na linha B do acordo mencionado para R$6.000 e faço o encaminhamento de praxe, como propõe o senhor presidente. Próximo. Senhor presidente, agora o processo 4774/2013 é um processo que estava suspenso o julgamento por iniciativa deste relator. Trata-se de um embargo de declaração oposto pela Prefeitura de São Roberto, Maranhão, responsável o senhor Gerry Adriane Rodrigues Nascimento, prefeito municipal, procurador constituído nestes autos, o senhor Josivaldo Oliveira Lopes, com sua respectiva OAB e outros, o acórdão embargado de número 428/2020. Ele alega omissão e diz que esta omissão é em face de não ter sido fundamentada a decisão.
Este acordo é bom destacar, aliás, desculpem, este embargo é bom destacar que ele versa sobre uma decisão do tribunal proferida em 27 de maio deste ano, pede de recurso de reconsideração já. Então, ele alega isso, mas nós verificamos que isso não procede. Além do mais, verificamos que o recurso foi oposto intempestivamente, motivo pelo qual, mesmo que se conhecesse do recurso, se considerasse, se ele fosse tempestivo e fosse reconhecido, não restaria ele infrutífero, porque não foi verificada a omissão suscitada pelo embargante. Então, eu estou propondo que se conheça do recurso, aliás, do embargo, declaração oposto, mas que dê provimento. É como eu proponho, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço vista esse processo. Vista ao conselheiro Edmar Coutrin. Próximo, doutor Naldo. Prosseguindo o processo 4229-2017 contra a Câmara do Presidente da Câmara Municipal de Junco do Maranhão, relativo ao exercício financeiro 2016. Cláudio Almiro Vieira da Silva é o presidente, não há procurador constituído, oficiou como membro do Ministério Público, doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. O relatório de instrução não aponta problemas nessa conta, o que tornou desnecessária a citação do responsável, e o Ministério Público, ao seu ouvido, opina pela regularidade das contas mencionadas. A nossa proposta é, concordando com o parecer do Ministério Público, propondo que se julgue regular as contas da Câmara Municipal de Junco do Maranhão, exercício financeiro 2016, de responsabilidade do senhor Cláudio Almiro Vieira da Silva, o presidente, e da quitação plena a ele, como responsável. Próximo. Processo 4714-2017, contas da Câmara Municipal de São Pedro dos Crentes, 2016. Aloás Neres da Silva era o presidente. Não há procurador constituído e oficiou como membro do Ministério Público de Contas, Paulo Henrique Araújo dos Reis. Relatório de instrução também não aponta ocorrências, tornou desnecessária a citação, e o Ministério Público pede pelo julgamento regular das contas. Eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público do Ministério Público, propondo que se julgue regulares as contas da Câmara Municipal de São Pedro dos Crentes, exercício financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Aloás Neres da Silva, presidente, da quitação plena ao responsável. Próximo. Processo 3293-2018, conta anual do prefeito do exercício financeiro 2017 do município de Santa Quitéria do Maranhão. Norberto Moreira Rocha era o prefeito. Não há procurador constituído, eu sou como membro do Ministério Público, doutor Jário Cavalcante Vieira. Relatório de instrução registra várias ocorrências sobre as quais o gestor foi comunicado, venceu o prazo para apresentação de defesa sem que ele houvesse apresentado. Caminhei, então, o processo para o Ministério Público, que opina no sentido da emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. Eu analisei todo o processo, senhor presidente, e, ao final, eu estou propondo que se acolha a opinião externada pelo Ministério Público de Contas e emita-se um parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do município de Santa Quitéria do Maranhão, relativas ao financeiro 2017, de responsabilidade do senhor Norberto Moreira Rocha, prefeito municipal, em face do rol de irregularidades que estão presentes em suas contas, como proponho. Processo 4111-2018, contas anual de prefeito do exercício financeiro 2017, do município de Lajeado Novo. Raimundinho Gomes Barros era o prefeito municipal. Não há procurador constituído e oficiou como membro do Ministério Público de Contas, o doutor Douglas Paulo da Silva. O relatório de instrução apresenta algumas ocorrências sobre as quais o gestor foi cientificado
ele apresentou defesa. Não, ou melhor, ele não apresentou defesa. Ouvi o Ministério Público de Contas, que opina pela emissão de parecer prévio pela desaprovação, em face das irregularidades constatadas. Nós analisamos o processo e estamos concordando com a opinião do Ministério Público e propondo que se emita parecer prévio pela desaprovação das contas do governo do município de Lajeado Novo, exercício financeiro 2017, de responsabilidade do Raimundinho Gomes Barros, em face do rol de irregularidades que permanecem em suas contas. Por último, senhor presidente, outro processo que estava suspenso por pedido deste relator é o processo 7804-2018, uma denúncia, exercício financeiro 2018, Prefeitura Municipal de Codó, Francisco Najib Buzar de Oliveira, o prefeito municipal, denunciado, Fernando Daiane dos Santos Queiroz, OAB, a sua respectiva OAB aqui, procurador constituído, e oficiou como membro do Ministério Público de Contas, o doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis. O que aconteceu com essa denúncia? Na verdade, foi uma denúncia que foi feita dizendo que a Prefeitura de Codó havia realizado, durante o exercício financeiro de 2018, vários procedimentos licitatórios sem que fosse publicado, encaminhado para o SACOP aqui do tribunal. Então, nós encaminhamos essa denúncia para a unidade técnica que constatou serem verídicas essas afirmações. Nós, então, mandamos que fosse instaurado um processo de fiscalização para verificar todo o exercício financeiro. Isso foi feito por meio do processo 10.386 de 2018, e este processo, ele ficou aguardando, este presente processo 7804, ficou aguardando o resultado desses outros. No outro processo, no 10.386, foi constatado realmente que a maioria dos procedimentos, ou todos os procedimentos, quase todos os procedimentos de Codó não haviam sido caminhados para o tribunal, motivo pelo qual se oportunizou o contraditório para a defesa ao gestor e ouviu-se o Ministério Público naquele processo, que opinou pela aplicação de multa no valor de R$ 6.800. Isso foi levado à apreciação do Pleno por meio do acordo 1023 de 2019. O tribunal aplicou a multa de R$ 16.800 ao gestor. E, então, com relação a este processo 7804, ele, na nossa opinião, perdeu o objeto, porque o objeto dele era justamente essa denúncia relativa a isso. Isso foi resolvido por meio do processo 10.386. O Ministério Público, ao ser ouvido neste processo 7804, por meio do doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, opinou pelo conhecimento da denúncia e pelo indeferimento da medida cautelar que estava sendo requerida, e pela consideração do objeto dessa denúncia na apreciação das contas do município denunciado. Nós, então, senhor presidente, nós estamos acolhendo parcialmente o parecer do Ministério Público e propondo ao plenário conhecer a denúncia, indeferir o pedido de adoção da medida cautelar solicitada em razão de infundado receio de grave lesão ao erário, ao direito alheio, o risco de ineficaz decisão do mérito, e informar ao denunciante que esta Corte instaurou o processo de acompanhamento do SACOP sob o número 10.386/2018 e que neste processo aplicou multa ao responsável no valor de R$ 16.800 pelo descumprimento do disposto nos artigos 5, 8, 11, 5, 5º, 8º, 11 e 13 da Instituição Normativa 34 de 2004 e determinar o arquivamento do processo. É como propõe, senhor presidente, e é só. Senhor presidente. Processo. Senhor presidente. Sim. Eu queria só aproveitar que está na relatoria do doutor Nava, senhor presidente, senhor relator, senhores, o processo 2742 de 2017, devolver, no mesmo sentido do voto do relator que já foi dado, que foi no sentido de conhecer e extinguir sem resolução do mérito e arquivar.
O Ministério Público também não tem nada a inovar nesse processo, presidente. Essa matéria já está vencida, pacificada e não tem mais nada para inovar nisso, não. É no mesmo sentido, devolver o processo no mesmo sentido do relator, senhor presidente. Se manifesta sobre o processo devolvido na sessão de hoje. 2742/2017 é o processo de João Azedo e Prefeitura Municipal de Itoró. Perfeito. É só, senhor presidente. Conselheiro Osmário Guimarães. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu inicio relatando o processo 3908/2013, Fundo Municipal de Saúde de Presidente Médici. O período aqui é de 6 de abril a 31 de dezembro de 2012. Responsáveis, senhor Antônio Rodrigues Pinho, senhora Regiane Pereira Pinto e senhor Gil Laion de Sena Carvalho. Procuradores constituídos nos autos, doutor Antônio Augusto Souza e outros. Após análise da defesa, a unidade técnica concluiu que não há ocorrências que combinem a imputação de débito. O Ministério Público de Contas, em parecer, doutor Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas e, considerando que restaram irregularidades formais, acompanha o Ministério Público de Contas e propõe, no sentido deste tribunal julgar regular com ressalvas às contas, aplicar multa solidariamente aos responsáveis, senhor Antônio Rodrigues Pinho e Gil Laion de Souza Sena, no valor de R$4.000, excluído o rol de responsável a senhora Regiane Pereira Pinto. É a proposta seguinte. O processo 5661/2014, contas anuais referentes ao Instituto de Previdência do município de Coelho Neto, 2013, responsável senhor James Cruz Lima, do período de 1º de janeiro a 29 de maio daquele exercício, o senhor Domingos Dias da Silva, de 30 de maio a 31 de dezembro. Procuradores constituídos, doutor Marcos André Lima Ramos e outros. A unidade técnica análise inicial não apontou ocorrências para o gestor James Cruz Lima. Quanto ao gestor Domingos Dias da Silva, foram apontadas algumas irregularidades, ele foi citado, mas não apresentou defesa. O Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Paulo Henrique Araújo dos Reis, manifestou-se pelo julgamento irregular das contas e multas. Considerando que não foi apontada nenhuma irregularidade em relação ao gestor James Cruz Lima e irregularidades formais em relação ao gestor Domingos Dias da Silva, eu estou dissentindo do Ministério Público de Contas, propondo no sentido deste tribunal julgar regulares as contas em relação ao período do senhor James Cruz Lima e julgar regulares com ressalvas e multa de R$5.000 em relação ao senhor Domingos Dias da Silva. É a proposta de decisão, senhor. Próximo. Processo 7342/2014, apreciação de legalidade de atos e contratos, 2014, exercício. Licitação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, responsável o senhor Antônio Arnaldo Alves de Melo, versus auto sobre análise da legalidade do primeiro termo aditivo ao contrato número 9 de 2013 da Alema. A unidade técnica concluiu pela preclusão temporal para análise da regularidade do termo aditivo do contrato e sugeriu o arquivamento dos autos do Ministério Público de Contas. Em parecer do doutor Douglas Paulo da Silva, manifestou-se pelo arquivamento dos autos e a proposta de decisão nesse sentido, arquivamento dos autos. Posso? O processo 11286/2014, também apreciação da legalidade de atos e contratos, no caso, licitação também da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 2014, o exercício.
A unidade técnica, neste caso, também concluiu pela preclusão temporal para análise de regularidade do procedimento licitatório e sugeriu o arquivamento dos autos. Ministério Público de Contas, em parecer, doutor Jairo Cavalcante Vieira, manifestou-se pelo arquivamento dos autos. Eu acompanho o Ministério Público de Contas e a proposta nesse sentido, arquivamento dos autos. Pronto. Processo 14.065/2014, apreciação de legalidade de atos de contratos, licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 2014 é o exercício, responsável aqui o senhor Herbert Pinheiro Leite, a unidade técnica. Neste caso, também concluiu pela preclusão temporal para análise da regularidade do procedimento licitatório e sugeriu o arquivamento dos autos. Ministério Público de Contas, em parecer da doutora Flávia Gonzalez Leite, manifestou-se pelo arquivamento dos autos e, nesse sentido, eu acompanho o parecer do Ministério Público em todos esses casos, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Arquivamento é a proposta de decisão, acompanho o parecer do Ministério Público, senhor presidente. Pronto. O processo 4150 de 2015, prestação de contas anual da Câmara Municipal de São José de Ribamar, 2014, exercício, responsável o senhor Manuel Albertini Dias dos Santos. Após análise da prestação de contas, a unidade técnica concluiu que os índices constitucionais e legais foram cumpridos e que não foi constatada nenhuma ocorrência que macule as contas. O Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Jairo Cavalcante Vieira, absteve-se de opinar e eu estou propondo, no sentido deste tribunal, julgar regulares as contas com quitação responsável. A proposta desse. Próximo. O processo 3.406/2018, pela prestação de contas anual do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadorias, FEPA, relativo ao exercício 2017, responsáveis a senhora Lília Régia Gonçalves Guimarães, período de mês de janeiro a 6 de novembro de 2017, o senhor Joel Fernando Benim, período de 7 de novembro a 31 de dezembro de 2017, em que, pese a unidade técnica não apontar nenhuma irregularidade, o Ministério Público de Contas, em parecer do doutor Jairo Cavalcante Vieira, identificou as seguintes ocorrências: variações patrimoniais, balanços orçamentários e financeiros com déficits, passivo real a descoberto, e manifestou-se pelo julgamento regular com ressalva das contas. E, em razão dessas irregularidades, que também constatamos, eu acompanho o parecer ministerial e proponho, no sentido deste tribunal, julgar regular com ressalvas as contas do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria FEPA do exercício 2017. A proposta de decisão, senhor presidente. Próximo. E é só, senhor presidente. Então, vamos encerrar mais uma sessão e bom descanso a todos. Até o dia 12, próxima quarta-feira, quando voltaremos a nos encontrar. Quero agradecer a presença de todos, desejar ao conselheiro Raimundo Oliveira que se recupere do susto, viu? E na hora que ele estava falando sobre a febre, o conselheiro Washington, eu notei, colocou uma máscara em casa. Estou com medo da história da febre do conselheiro Raimundo. Faça bons exames.